Oi, gente, meu nome é Tenia e bem-vindos ao meu canal. Estava aqui tomando meu café no meu copinho de bar e resolvi gravar um vídeo falando sobre o seletivo. Eu fiz esse ano e eu ia gravar quando saísse o resultado e tal. Porém, deixa eu arrumar a porta. Porém, pelo gabarito que eu já saiu, eu sei que assim, eu não fui muito bem, né? Mas então eu quero falar porque senão eu vou desanimar e não vou gravar, porque você meio que vê os seus sonhos saindo pelos seus dedos, assim. Mas tá tudo bem, né? Enfim, antigamente, para você dar aula no estado, tinha que ser contagem de pontos. Que, por exemplo, você é formado em português, você faz uma pós-graduação, passou alguns cursos especializados na área, você ia acumulando esses pontos. E no final do ano, geralmente em outubro, novembro, você contava ponto, né? Você colocava todos os certificados que você fez ao longo do ano, que você já tinha, né? Que ainda eram válidos, e quem tinha mais ponto ia pegando aula e até que não tivesse mais vaga. E só que a partir do, quer dizer, só que até tentando achar o verbo certo. Só que desde o ano passado isso alterou e agora em vez de fazer a contagem de pontos, os professores fazem seletivos. Teoricamente era a cada 2 anos, só que aí teve ano passado e teve esse ano de novo. Ano passado eu perdi a vez porque eu tava num outro serviço que eu não tinha pretensão de sair no momento, né? E eu acabei não fazendo a matrícula, que foi um arrependimento, mas assim, vida que segue. A gente não pode voltar no passado, né? Então, eu me inscrevi esse ano, né? Então, mas nesse vídeo aqui não vou falar tão específico do seletivo. Eu vou esperar sair o gabarito oficial, porque saiu aqui o TELAC Concursos. Pelo TELAC Concurso, eu acertei 10 perguntas de 20, que ainda não saiu da área específica, né? Eu fiquei um pouco decepcionada, que depois que eu cheguei em casa, parecia que podia ter se tirado mais, sabe? Só que na hora a gente fica muito nervosa, eu tava muito nervosa, mas vamos lá. Eu sou formada em matemática e licenciatura. Não sei se eu falei nesse vídeo, né? Eu me formei de verdade, assim, que me deram o comprovante, né? O histórico de conclusão em 2022, em fevereiro de 2022. E aí, gente, como que tava muito carros. Mas enfim, então eu já dei aula eu dei aula quanto... Eu vou contar os tipos de você dar aula, fica mais fácil. Antigamente era a contagem de pontos, que eu já expliquei nesse vídeo. Para dar aula no município, tem como você se cadastrar lá na Secretaria de Educação, você põe o que você está fazendo e tal. E eu fiz isso, que tava tendo vaga de professora auxiliar, mesmo eu não sendo formada em pedagogia. Na época me chamaram e eu dei aula só por alguns dias na educação infantil como professora auxiliar. Só que aconteceu, eu dei aula de uns 3, 4 dias. E aí eles falaram que não ia ter mais, porque o governo não mandou a verba. E aí eu fui para Itiavaí. Quando eu já tava lá, eles me ligaram de volta para realmente assinar o contrato e dar aula. Só que eu não quis voltar, porque na época acho que ganhava uns 20 reais por dia, mais ou menos. Não era todo o período, era só um dia que eu dava aula de manhã e à tarde, e os outros era só de manhã. Mas aí eu não quis aceitar, porque era muito pouco, né? E pra mim ficar aqui, eu tinha que ficar dependente da casa da minha tia. Então, eu não quis fazer isso e foi quando eu preferi ficar lá em Itiavaí, porque não tava pra me manter financeiramente. E lá em Itiavaí, tem uma escola também municipal, onde também fui na Secretaria de Educação. E eles me chamaram, acho que tem mais ou menos um ano que eles me chamaram, alguns meses. Eu tava no mercado ainda, sem pretensão de sair. E eles me chamaram pra dar aula, porque uma professora ia sair de licença maternidade, né? E pra cobrir os 4 meses de licença. Aí eu agradeci na oportunidade, que eu falei assim, gente, eu tô num serviço fixo aqui, se eu tivesse empregado eu iria. Mas não vale a pena eu sair do meu emprego pra ficar 4 meses. Aí eu assim, realmente, a gente entende e tal, e eu não aceitei. No município me chamaram nessas situações. Agora mudou um pouco a lei a partir do ano passado, desde o ano passado, não sei como conjuga verbos, por isso que eu não fui embora pra aula de português. Enfim, desde o ano passado mudou, que agora... os professores têm que dar aula nas áreas específicas. Agora separou, não sei se foi em todas as cidades, aqui é assim, tem escola que é só pro município e tem escola que é só pra rede estadual, porque antes é meio mesclado, sabe, ensino fundamental, ensino infantil, enfim. E aí agora ficou assim mais padronizado, tipo, matemática, só dá aula de matemática, português, só dá aula de português, não pode mais, sem ter uma segunda graduação, misturar, só em último caso, né? E isso fez surgir mais vagas, né? Porque antes era mais misturado. Enfim, e aí surgiu o seletivo. A minha sogra, ela é professora,
Só que até ela meio que ficou perdida também, porque é algo novo pra todos os professores, pra todo mundo, porque não tinha isso, né? Era só, eles estavam acostumados com a contagem de pontos, né? Pra quem não era concursado, nunca quem é concursado, eu sou aí, gente, meu sonho, mas se Deus quiser vai. Mas pela minha prova eu não iria. Mas enfim, assim que abriu eu me cadastrei. Então, uma dica pra você que tá fazendo sua graduação em licenciatura ou já é formado, a primeira coisa, tenha contatos com quem é da área. É muito, assim, são informações muito difíceis de achar até na internet. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. Então, a primeira dica que eu dou pra você que quer dar aula, tenha contatos. Vai numa escola, faz pergunta, não tenha vergonha, porque é muito difícil achar informações na internet. Porque eu mesmo, assim, não achei nem o que caía, não achei nem prova. Eu já acho que por ser algo novo, nem prova eu não consegui achar. Mas ter uma noção como que era, sabe? A segunda dica que eu dou é vocês irem na DRE da cidade de vocês, ou a que é equipe de cidade de vocês, que nem toda cidade tem DRE. Aqui em Lacerda tem DRE, eu fui lá, só que eu falei que eu era formada, eu queria entrar como substituta, quando pudesse e tal, à noite ou de dia, não sei, dependendo da ocasião. Me falaram que ia colocar no grupo, não colocou, mas eu sigo eles no Instagram, que é onde eles põem algumas informações que eu até, quando saiu o edital, a minha sogra já tinha me mandado, porque ela é professora, só que eles colocaram lá também, acho que no outro dia ou à tarde. Então, assim, dá pra você colher informações, pelo menos do Instagram. Mas eu acho que eu vou voltar lá, mesmo se eu não ser chamada, né? Porque tem uma chancinha bem pequenininha de ser chamada, mas pra todo lado é impossível. Pra eu, se caso precisar de aula pra substituir licença, férias ou pegar aula. Enfim, agora vamos pro seletivo. Não achei também muitas informações que estudar, né? Pelo edital eu vi que ia cair 4 de português, 3 de raciocínio lógico, 3 de informação básica, 10 de legislação e 10 da minha área específica, que é matemática, que eu xinguei horrores por ter escrito essa matéria. Porque eu lembro que na época eu fiquei em dúvida entre matemática e geografia, gente. Que arrependimento, eu não ter ido pra geografia. Matemática é muito difícil, porque assim, o que a gente estuda não cai em concurso. Eu não consigo entender porque a gente não estuda então isso na escola, porque eu estudei na escola, estudei na faculdade, e o que a gente estuda não cai, porque cai umas perguntas que eu não consigo compreender a lógica. Teve uma pergunta aqui que eu fiquei olhando ela, tentando achar a lógica, que é essa aqui, que é a questão de lógica, desses quadradinhos. Aí eu fiquei olhando, pensando em qual movimento. Eu jurava que era B. A minha sogra também colocou a B, porque eu contei os quadradinhos, contei quantos movimentaram, de acordo com essa aqui. E aí, era D. Eu fiquei, inclusive, entre a B e a D, porque eu sabia que ele ia estar colado na parede. Isso eu tinha certeza que ele estava colado na parede. E o segundo que estavam colada era a B e a D. Aí, eu coloquei a B, minha sogra colocou a B, mas era a D. Mas tudo bem. O que eu tava falando, gente? Perdi o raciocínio. Mas vamos lá pro seletivo, né, gente? Que eu já me perdi o que eu tava falando. Quando saiu o seletivo e eu fui fazer minha inscrição, eu chorei. Acho que eu não contei isso pra ninguém, nem pro meu esposo. Mas quando eu fiz a inscrição, eu coloquei assim, a área, né? Ensino superior, formato matemática, eu chorei. Tirei print, porque assim, é um sonho realizado, na verdade. Eu sempre quis ser professora e foi um sonho realizado. Enfim, mas eu não... Tá. Aí, eu comecei, a minha sogra me falou assim, estuda ECA, LDB. Gente, não caiu nenhuma pergunta de ECA. Eu decorei um monte de coisa de ECA. Mas tá tudo bem, se eu não tivesse estudado, teria caído, né? Mas enfim, só que assim, eu tava meio que no escuro, porque eu não sabia mais ou menos o que ia cair, né? Então eu estudei LDB, estudei ECA, na parte de legislação, fiquei só nesses dois. Eu comecei a estudar BNCC, só que eu não foquei tanto, porque BNCC é mais pra pedagogos, né? Que cai. Então eu não foquei muito, e de fato não caiu nenhuma pergunta de BNCC também. Caiu uma outra legislação aqui, gente, que eu não sei ao certo o que é. Acho que é por parte de Constituição, deve ser algo assim que é mais técnico, né, com as coisas de diretores e tal, enfim. E aí, o português também eu vi mais desconstrução de verbo, né, e tal, sujeitos, estranho assim, que eu nunca fui boa em português, eu não consertei uma pergunta de 4. E as regras, você acertar pelo menos uma pergunta de cada matéria. Graças a Deus eu acertei uma de português e lógico, eu acertei uma de cada, o mínimo. De informática eu acertei 2 de 4. E de legislação eu acertei 6, eu acho, 6 de 10. 1, 2, 3, 4,
5, 5, 6. Eu acertei 6 de 10. Então, de 10 eu acertei 6. De informática eu acertei 2 de 4. Lógica, 1 de 3. E português, 1 de 3. A de português eu fiquei muito triste, porque eu até quero fazer um vídeo sobre isso. Sobre a prova, só quero só sair o gabarito oficial, porque eu corrigi a minha prova de acordo com um gabarito no oficial da LAC Concursos, né? Que a minha sogra me mandou. Mas enfim, e aí tinha a redação que vale 10 pontos. A redação, ela tinha que ser num gênero específico. Até posso gravar também um vídeo sobre isso, que eu também não sabia, foi o pessoal que mandou. Porque quem é professor ganhou até curso de redação, enquanto a gente que nunca deu aula, tava nessa escura, como se fosse fazer um Enem com quem fez cursinho e você não fez cursinho, entendeu? Aí, enfim, quando eu cheguei na escola pra fazer a prova, eu fiquei um pouco também emocionada quando eu entrei. Eu sou muito bem assim, gente, só tô chorando. Eu quase chorei, aí eu me segurei pra não chorar. E quando eu entregar a prova, eu fiquei nervosa, gente. Eu sou uma pessoa que geralmente eu não fico nervosa. Mas o que aconteceu? Eu fiquei, porque tem um problema no meu documento pra mim entrar. Tem um trabalhinho lá, parece que eu tinha preenchido no RG errado na hora de fazer o negócio. Até que apertou com o número e eu não vi. Só que eles conseguiram arrumar pra mim fazer a prova, então eu quase nem fiz de novo. E quando eles entregou essa prova aqui pra mim começar a fazer, eu fiquei nervosa, gente. Eu nunca imaginei isso, mas eu fiquei, acho que eu tava querendo tanto que isso acontecesse. Imagina depois que eu pedi demissão, né? Eu fiquei um pouco nervosa. E aí eu fiquei um pouco assim, respirando pra acalmar. Aí depois que eu acalmei, eu comecei a ler, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei com legislação, porque era a matéria que eu mais tinha estudado. Aí depois eu fui para as questões de português. Aí depois lógica, informática e seguida assim adiante. Só que aí, quando deu 1 hora de prova, eu ainda não tinha começado a redação. E aí eu falei assim, não, então eu vou fazer a redação, porque era das 8 às 11. Aí eu peguei e fiz a redação. Aí eu fui responder algumas perguntas de matemática e aí eu voltei para ler a redação. Tanto que eu mudei bastante coisa nela. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês, eu nunca já fazia redação, já passar limpo. Então, é bom ler com calma. Mas, enfim, basicamente foi isso. Agora é só esperar a nota, né, sair, ver as colocações, ver se vai ter vaga pra quem não ficou em primeiro. E esperar pra ver se eu vou ser chamada ou não. Mas essa prova aqui já serviu de muito aprendizado. Mas se eu não ser chamada, eu acho que eu vou arrumar um outro tipo de serviço e vou fazer uma outra graduação não focada em matemática. Tipo assim, vou ver uma outra área sem ser licenciatura, quer dizer. Talvez um RH, administração, ciências contábeis, algo que eu gosto de mexer também, mas que não é na área de licenciatura. Talvez, mesmo se eu estiver fazendo uma outra área, né, eu posso até fazer de novo seletivo no ano que vem, porque não me custa nada, quer dizer, me custa R$61. Mas não é algo muito caro, então compensa pra mim fazer. E é isso, né, gente? Esperar agora pra ver. Eu queria muito passar, fiquei muito triste com a minha nota. Acho que a pior decepção é quando a gente tá decepcionado com a gente. Eu fiquei muito triste, porque um trem que eu sempre sonhei e eu não fui boa. Mas tudo bem, não vou chorar. Porque talvez eu pra mim não sei mesmo, né? Mas enfim, então é isso. E eu posso, assim que sair o gabarito oficial, eu vou fazer um vídeo oficial com as correções e dando dicas que eu podia ter mudado, que depois que eu cheguei em casa, até perguntas que depois que eu cheguei em casa eu li, eu teria trocado a alternativa, né? Se eu pudesse. Mas a gente não pode, né, voltar no tempo. Mas é isso e até o próximo vídeo.